E aí, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática de nível superior. Um inscrito mandou mensagem pedindo dicas de como estudar para essa Olimpíada, quais materiais utilizar, né? Eu vou deixar aqui na tela o material fornecido pela própria organização ali, né, da Olimpíada, e é tudo que eu posso fazer, porque eu não tenho ensino superior. E eu baixei as 5 últimas edições e tentei resolver alguma coisa, né? Então eu li todas as 5 provas e, se eu não me engano, são 6 questões em cada prova. Então, se for pelo menos 30 questões, eu só consegui entender o que pedia em 2 questões. Dessas 2 questões, eu só consegui fazer essa questão aqui. Como eu estou habituado a trabalhar com ensino médio, né? Eu digo trabalhar no sentido de é o que eu estou habituado a fazer. Então, a matemática que eu conheço é de ensino médio. Não consigo resolver problemas desse nível, no nível da Olimpíada, né? Então eu vou tentar mostrar como é que eu resolvi essa questão aqui, e eu quero mostrar o que é necessário para resolver ela, né? Então, pelo menos aí, cálculo 1 tem que ter. Então, saber derivadas e regras de derivadas. Também manipulação básica, né, de álgebra. Por exemplo, aqui eu coloquei um lembre-se, né, uma observação sobre achar as raízes disso daqui. As soluções, na verdade, né? Então, para resolver essa questão aqui, você vai precisar pelo menos aí da metade do livro do Stuart. É bem difícil, né? Mas vamos lá resolver ela. Vamos ler e primeiro tentar entender o que está acontecendo. Determine todas as funções f dos reais em reais de classe C2, ou seja, a função é 2 vezes derivável com derivada segunda contínua, tais que f de t ao quadrado é igual ao f de t raiz de 2, para todo t. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, t vezes alguma coisa, isso meio que deixa a função mais rápida, entende? O crescimento ou decrescimento dela fica mais rápido quando comparado com o t sozinho. Então ele quer todas as funções que a função ao quadrado seja igual à função acelerada. É mais ou menos isso que o exercício pede. Então vamos lá. Então vamos começar a resolver aqui. Para esse caso aqui, quantas soluções existem? Se você pegar e dividir ambos os lados por x, você vai chegar que x é igual a 1. Isso aqui está correto. Mas isso daqui é uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau. E ela precisa de 2 raízes. Mas cadê a outra raiz? Você não vai enxergar essa outra raiz porque aqui você acabou de dividir por 0. E isso não pode acontecer. O que a gente vai fazer? Passa esse x subtraindo. Então, x ao quadrado menos x igual a 0. Coloca o x em evidência. X que multiplica x menos 1 igual a 0. As soluções: x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0, portanto x igual a 1. Por quê? Porque isso aqui é um produto. Então, se é um produto que o resultado dá 0, uma das duas coisas precisa ser 0. Então, ou isso daqui é 0, ou isso daqui é 0. Então, eu vou deixar esse resultado aqui como modelo. Além disso, regras de derivadas. Regra da cadeia. Quando você tem uma função composta, eu chamei a função composta de uma outra função. Então, f de x é igual à função composta.
função composta seria o g de h de x. Fazendo a derivada dessa função composta, a gente vai ter a derivada de dentro que multiplica a derivada da de fora. Então, regra da cadeia, está aqui esse resultado. Regra do produto. Se você tem essas duas funções multiplicadas, então a derivada é a seguinte: deriva a primeira, mantém a segunda, mantém a primeira, deriva a segunda. Essa é a regra do produto. Agora sim, então isso daqui é cálculo 1. Vamos começar a resolver a questão. Eu vou pegar a função f de t ao quadrado, a função original. F de t ao quadrado é igual a ft raiz de 2. O que eu vou fazer? Eu vou testar pontos estratégicos. Tá, e qual seria o ponto estratégico? Aqui você pode, claro, você pode entender como se fosse um f de x ao quadrado, né? É só uma mudança de variável. Então, o que seria um ponto estratégico? Bom, tem t aqui e tem um t multiplicando alguma coisa. Eu posso substituir o t por qualquer número. É uma função. Então, eu vou substituir por um número difícil, sei lá, 200. Faz um t igual a 200 ali. Vai ficar 200 raiz de 2 ali, né? Não. O que eu vou fazer? Eu vou testar em t igual a 0. Porque aí vai zerar todo mundo, né? E aí eu vou achar uma relação para o zero. Então, como é que vai ficar? F de 0 ao quadrado é igual ao f de 0 raiz de 2. Então eu só troquei o t por 0. Olha só, testei um ponto. Então o que acontece no ponto 0? O f de 0 ao quadrado é igual a f de 0. Por quê? 0 vezes raiz de 2 é 0. Então, 0. Olha só, isso daqui não é o mesmo modelo disso daqui? Coisa ao quadrado é igual a coisa. Coisa ao quadrado é igual a coisa. Então vamos poupar tempo aqui, né? Então, ou f de 0 é igual a 0, ou f de 0 é igual a 1. Tá, e agora? Agora eu achei uma relação inicial importante. Isso daqui me dá duas funções. Eu não sei como é que elas são, mas eu sei que num plano cartesiano, ó, pega duas funções. Y, x, y e x. Eu tenho uma função aqui, ó. Eu tenho uma função que quando eu coloco zero nela, ela me dá o ponto zero. Então, uma função vai sair do início aqui, vai sair da origem, vai ser qualquer coisa. Não sei qual que é o jeito dessa função, mas eu sei que f de 0 vai dar 0. E a outra função, f de 0 vai dar 1. Então, ela vai começar aqui ó, no ponto 1, e sei lá o que vai acontecer. Mas pelo menos já sabemos um ponto de início, né? Beleza, sabemos disso. E agora? Agora vamos fazer a primeira derivada. Em qual função que vamos fazer a primeira derivada? Nessa daqui, que é a função dada no enunciado. Como é que fica a derivada disso daqui? Aqui é a regra da cadeia. Então aqui vai ficar 2 vezes f' de t vezes f de t. Isso daqui é igual a quanto? Outra
regra da cadeia. Deriva de dentro, ó, derivando o t, usa aquela regra do expoente lá, né? 1 vem aqui, aí você derruba o 1 e subtrai 1 do expoente, então vai ficar t elevado a 0, que vai dar 1. Então, a derivada de dentro é o próprio raiz de 2, multiplicando a derivada da de fora, f' de t raiz de 2. Certo? E agora, na derivada, eu vou testar outro ponto importante. Qual ponto importante e fácil de calcular? T igual a 0. Então vamos fazer aqui t igual a 0. Aqui faltou a derivada. Então fazendo t igual a 0, pronto. Eu vou só reescrever ela aqui embaixo. 0 vezes raiz de 2 é 0. A partir daqui, temos duas possíveis soluções. Ou f de 0 igual a 0, ou f de 0 igual a 1. Então vamos separar em dois casos. Primeiro caso será f de 0 igual a 0. Como é que fica f de 0 igual a 0? No lugar do f de 0, troca por 0. Então, o lado todo esquerdo ficou igual a 0. Do outro lado, sobra a raiz de 2 vezes f' de 0. Eu vou passar esse raiz de 2 aqui dividindo, porque ele já está multiplicando, então eu passo ele dividindo. No final, chegaremos que f' de 0 é igual a 0. E o segundo caso? Vamos aqui para o segundo caso. F de 0 igual a 1. O que acontece se f de 0 for igual a 1? Pega o f, pega a expressão e troca. F de 0 igual a 1. E aí teremos que duas vezes f' de 0 é igual a raiz de 2 vezes f' de 0. Eu passo esse termo para o outro lado e coloco em evidência o f'. Então f' de 0 que multiplica raiz de 2 menos 2. Isso daqui é igual a 0. Isso implica que se eu dividir ambos os lados por raiz de 2 menos 2, teremos que f' de 0 tem que ser igual a 0. Então, independente se f de 0 for igual a 0 ou f de 0 for igual a 1, o f' de 0 tem que ser igual a 0. Vou apagar isso daqui, já fizemos. Agora, vamos para a segunda derivada. Então, precisamos achar relações para a segunda derivada. E para isso, vamos pegar aqui a primeira derivada. Partindo da primeira derivada, nós vamos fazer a segunda. Repare, o 2 é uma constante, então fica duas vezes a derivada disso daqui. Só que olha aqui, função vezes função. Qual regra que usa? Regra do produto. Deriva a primeira, então f duas linhas de t e mantém a segunda, f de t mais mantém a primeira, f' de t e deriva a segunda, f' de t.
E isso tudo igual a raiz de 2. Agora, regra da cadeia. Então, mesma coisa. Raiz de 2 aqui fora, que multiplica a derivada da função. F duas linhas de t raiz de 2. Porém, raiz de 2 vezes raiz de 2, isso daqui é 2. Tem 2 desse lado aqui e tem 2 desse outro lado aqui, eu posso dividir todo mundo por 2. Então, eu vou apagar isso daqui. E aí, olha só que simples que ficou. Eu ainda posso fazer essa multiplicação aqui, ó. F' de t vezes F' de t é F' de t ao quadrado. Junta todo mundo. Pronto. E agora? Agora faça t igual a zero de novo. Por quê? Porque é um ponto que a gente sabe que é simples e a gente já conhece bastante coisa sobre esse ponto. Então, fazendo t igual a zero, coloco o zero aqui, o zero aqui, aqui e aqui. O que vai sobrar pra gente? Eu sei que f' de zero é igual a zero. Olha aqui, olha aqui. Então, esse termo aqui zerou. Olha só quem é que sobra. Temos uma coisa desse lado e alguma coisa desse outro lado multiplicando uma outra coisa. Então, podemos colocar todo mundo em evidência. Eu vou passar esse termo aqui subtraindo. F duas linhas de... já vou fazer a multiplicação, né? Então, 0 raiz de 2, aqui fica 0. Então, F duas linhas de 0, que multiplica quem? 1 menos, esse termo foi para o outro lado, F de 0. E isso tudo igual a 0. Na multiplicação, ou isso daqui é igual a 0, ou isso daqui é igual a 0, de novo. Só que nota, aqui, ó, se a gente for fazer esse cálculo, a gente vai chegar aqui f de 0 igual a 1, que é o que a gente já sabia. Então, o que importa pra gente é que f duas linhas de 0 também é igual a 0. Agora, nós temos a segunda derivada, o resultado da segunda derivada em um ponto, temos o resultado da primeira derivada em um ponto, e temos o comportamento da função em um ponto. Precisamos achar o que o enunciado pede. Ele pede para que a gente determine todas as funções que obedeçam isso daqui. Então já derivamos duas vezes, que é o que ele pede também. E agora precisamos testar algumas coisas. Quais funções que a gente conhece? X ao quadrado, ou x, seno, cosseno, e etc, né? Dentre essas, ou função constante, dentre essas, precisamos que o f de 0 seja igual a 0. O f de 0 seja igual a 1. A primeira derivada em um ponto 0 precisa ser igual a 0. A segunda derivada no ponto 0 tem que ser igual a 0 também. Se a gente pega
a função constante. Então, f de x igual a uma constante k. Quanto que é f de zero? F de zero é o próprio k. Então, se o k for igual a zero, satisfaz. Satisfaz essa primeira condição. Se o k for igual a 1, satisfaz essa segunda condição. Olha só os candidatos de função. F de x igual a 0, f de x igual a 1. Sabemos que a derivada disso daqui, de f de x, é igual a 0. F de x também é igual a 0. Então a gente já conseguiu concluir todas as condições, porque a segunda derivada também vai dar 0. Então, duas funções são essas daqui, as duas funções constantes. Então, primeira função, f de t igual a 1. Segunda função, f de t igual a 0. E a terceira função? A terceira função é um pouco mais difícil, mas é a exponencial, onde f de t é igual a uma constante elevado a outra constante vezes t ao quadrado. Por quê? Faça t igual a 0. F de 0 é igual a e. 0 ao quadrado é 0, 0 vezes a, 0. Isso daqui é igual a 1. Então concluímos esse passo aqui. F de 0 igual a 1. A derivada disso daqui também vai ser 0. F' de t. Quanto é que vai ser isso daqui? Deriva o expoente, vai ficar 2 vezes a vezes t, vezes a própria função, e elevado a t ao quadrado. Então, faça f' de 0. No lugar de t, você coloca 0, então zerou todo mundo. E assim, concluímos a última função. F de t igual a e elevado a t ao quadrado. Além disso, essa função também satisfaz a condição imposta no enunciado. Cadê? Aqui, ó, f de t ao quadrado é igual a f de t raiz de 2. Vamos aqui fazer esse teste na função exponencial. Quanto que é f de t ao quadrado? Isso daqui é igual a e elevado a t ao quadrado. Isso daqui é e elevado a 2 vezes a vezes t ao quadrado. E quanto que é f de t raiz de 2? F de t raiz de 2 é você colocar o t raiz de 2 no lugar do t. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Substituir o t raiz de 2. E elevado a t raiz de 2. T raiz de 2 ao quadrado. Isso daqui é igual a e elevado a 2 vezes a vezes t ao quadrado. Ou seja, f de t ao quadrado é igual a f de t raiz de 2. Ok. Então essa é a resposta. Isso daqui é a resposta do problema. Então realmente eu não consigo ensinar muitas coisas sobre a Olimpíada, né? Ela só pega conteúdo de ensino superior. E eu não tenho isso ainda. Então boa sorte para quem for tentar.